Fala pessoal, boa tarde. Isso aí galera, vamos nos encontrando por aqui, tendo em vista aí que estamos passando por uma situação diferente, nos cabe cuidar da nossa saúde, para que em breve possamos nos encontrar de novo no espaço escolar, né? Nos cabe nesse momento respeitar as decisões das autoridades sanitárias, dos agentes de saúde, que são quem entende do tema, e para isso nós faremos nossas aulas, né? Algumas delas online, algumas gravadas, como esta agora, para que a gente tenha esse contato inicial aí, né? Sobre a história da arte, né? Não percamos aí o fio da meada. Lembrando que, assim, para mim tudo isso é muito novo, eu acho que para vocês também, na verdade, acho que para o mundo, de uma hora para outra, a gente sai de uma sala de aula com ensino presencial e vem com o ensino à distância, mas vamos ver o que a gente consegue, ok? Então me ajuda, vamos tentar aprender juntos aí, nesse momento. Para começar, vamos relembrar um pouquinho, né? Relembrar um pouquinho do que foi dito em sala de aula, e aí eu trouxe para vocês aqui alguns slides. Nos vídeos, vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou estar aqui, a minha imagem vai estar aqui presente, em outras eu vou desaparecer, para ficar mais fácil aí de vocês compreenderem os slides, as imagens, beleza? Então vamos começar essa nossa conversa aí, ó. Vou desaparecer agora, mas a gente vai se falando, continue me ouvindo aí, beleza? Em sala de aula a gente já havia falado um pouquinho, né, sobre a pré-história. Nós falamos que a pré-história ela tem inícios remotos que antecedem a invenção da escrita pelo homem, né, que foi por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E muito antes da escrita, muito antes do ser humano começar a criar um código para escrever, ele já começa a manifestar suas primeiras questões artísticas através de pequenas pinturas feitas nas paredes das cavernas. Essas pinturas nós, como vimos em sala de aula, chamamos de pinturas rupestres. É isso? Rupestres. Por que pintura rupestre? Porque a palavra rupes, do latim, significa rocha. Então seria pinturas em pedra, pinturas em rocha. E dessa maneira a gente vai ter aí alguns slides que vão reforçar as nossas ideias. Espero que essa videoaula seja bacana aí. Eu vou passando aí, a gente vai conversando. Diminuir minha imagem aqui. Ó, pronto, apareci de novo. Beleza? Então vamos lá, galera. Estamos falando aí da arte na pré-história. E a gente sabe que a pré-história foi esse período distante no passado. Nos remonta aí a mais ou menos 15, as pinturas, né, as artes nas paredes das cavernas remontam aí a mais ou menos 15 a 20 mil anos antes de Cristo, né? Para início de conversa, a gente vai falar de uma forma mais geral, né? Nós vimos que a pré-história, por ser tão grande, tão extensa, ela foi dividida pelos historiadores em 3 fases básicas. Foi a arte no Paleolítico, né? Paleolítico que significa Idade da Pedra Lascada, a arte no Neolítico, que seria a Idade da Pedra Polida, e a arte na Idade dos Metais, que é quando o ser humano começa a usar principalmente o bronze e o ferro para fazer suas armas, e aí desenvolve também alguns artefatos com panelas e esculturas, né, também para o período, que é o que nos interessa, que é a questão artística. Então nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 períodos, a diferença entre eles, as principais características de cada um dentro das artes, e vamos falar um pouquinho também aqui no final do slide, vocês podem ver, sobre as Vênus, né? Vou explicar do que se trata, só para a gente recordar aí. Então vamos lá, para começo de conversa, a gente tem essas pinturas com muita força, né, retratadas por parte da Europa, como é o caso da pintura aí na tela, né, as pinturas das cavernas de Lascaux, Chauvet e Altamira, na Espanha.
elas nos trazem um pouquinho dessa visão do homem da pré-história sobre o mundo que o cercava. Então nós podemos observar na imagem figura de bisões, cavalos, né? Em algumas aparecerão rinocerontes, búfalos, principalmente animais, né, que habitavam nessa época a região que hoje nós chamamos de Europa, África e Ásia, né? Acredita-se que os historiadores acreditam que essas pinturas elas tinham uma função sagrada, uma função mágica, uma vez que era difícil caçar, a dificuldade da caça era muito grande, então se passava dias, né, às vezes um bom tempo sem você conseguir, lá no primeiro período da pré-história, carne suficiente para alimentar um bando, um grupo. Então acredita-se inicialmente que essas pinturas tinham uma função cerimonial, né? Os historiadores atuais acreditam que alguns dos primeiros humanos da pré-história acreditavam que dominando as figuras desses animais, dominando esses animais na parede das cavernas, facilitaria a caça e o encontro desses animais no dia a dia. Então, nós já debatemos isso em sala de aula, vimos que, por mais que a maioria acredite que isso não seja possível, é também uma questão de crenças, né, de fé, de você acreditar, de você, e ainda que não fosse possível, criava novo ânimo através dos rituais, maior força, né, para que as pessoas se dedicassem à caça em busca de uma sobrevivência. Okay? E aí nós vimos que na pintura, no primeiro período, no Paleolítico, esse homem da pré-história ele ainda estava muito ligado à observação. Porque para caçar um animal, né, acredita-se que eles ficavam às vezes horas espreitando um canto, né, na moita, por assim dizer, aguardando que esse animal passasse até para que eles tivessem sucesso nessa caça. Então, isso fez com que eles desenvolvessem um bom senso de forma, de cores, de movimento, e retratassem com muita fidelidade aquilo que eles observavam. Então, nessas figuras, nessas duas primeiras imagens que eu trouxe para vocês, nós podemos notar que o corpo desse cavalo, né, a cabeça desse animal, nos parece um boi, né, são muito bem detalhados, né, sugerem a força, o poder desses animais, mas isso era possível porque esses homens do Paleolítico eles passavam muito tempo observando esses animais, né. Discutimos também em sala de aula como eles faziam essas pinturas, né, e descobrimos que através de sangue, gordura de animais, algumas raízes e frutos triturados nos dentes, e também fezes de alguns animais que eles encontravam. Então tudo isso que eles encontravam e poderiam extrair cor era utilizado para fixar essas imagens nas paredes das cavernas. Vimos que essas imagens, no geral, estão escondidas no fundo das cavernas, porque assim, já que eles acreditavam que tinha um sentido mágico, né, manter essas imagens lá, eles não poderiam deixar para que qualquer um encontrasse. Então eles escondiam, deixavam bem lá no fundinho da caverna. Dessa maneira, eles estariam protegidos, o seu alimento estaria protegido, né? Nesse período paleolítico, nós também vamos ter a pré-história no Brasil, ok? E aqui no Brasil nós temos pinturas de 5, 6 a 10 mil anos antes de Cristo. O povo que chega aqui a princípio, né, é o povo de Luzia. Como nós conversamos em sala de aula, né, esse crânio que nós vemos aí na imagem, ele é o fóssil mais antigo encontrado nas Américas e foi encontrado em Minas Gerais. Tá? Esse crânio, depois de encontrado e estudado, junto com algumas outras partes do corpo, como a bacia, um dos fêmurs, se descobriu que era uma mulher, era um fóssil de uma mulher. E aí, mais tarde, alguns estudiosos, cientistas, conseguiram reconstruir essa imagem do que provavelmente foi essa mulher e chegaram mais ou menos nessa face aqui, nesse rosto que nós podemos ver, né? O que causou espanto para a época, e nós conversamos isso em sala de aula, é que esse rosto era um rosto que tinha as características negras, né, e não as características mongólicas dos indígenas brasileiros.
E aí vem as teorias de como esses seres chegaram, como esses primeiros seres humanos chegaram à América, já que pela história o que se aceita é que todos nós, os Homo sapiens, né, teremos nos desenvolvido a nordeste da África. Né? E aí, com a expansão, com as viagens e adaptações pelo mundo, um grupo veio pelo norte no período de glaciação, atravessando o Estreito de Bering, né, que fica ali entre hoje a Rússia e os Estados Unidos. Alguns defendem que com a glaciação, período de congelamento, né, como lá no desenho da Era do Gelo, alguns territórios que hoje ficam embaixo do mar, ou submersos, teriam vindo à tona, né, o mar teria recuado, aberto caminhos, e essas pessoas atravessaram da Ásia para a América em maior quantidade pelo norte, vindo habitar primeiro a América do Norte, depois a Central e descendo para o Sul, que é onde nós nos encontramos. Uma outra teoria que nós conversamos em sala de aula é que antes desse pessoal vir pelo norte, veio um outro pessoal pelo sul, que era justamente o pessoal de Luzia, né, com características negras. Esse pessoal de Luzia nos lembra o filme da Moana. Né, quem não assistiu, assista, vale a pena. No desenho da Moana, né, naquele longa-metragem, ele mostra como os habitantes, os aborígenes, né, hoje conhecidos aborígenes australianos, né, começaram a habitar aquela região e atravessando de ilhas em ilhas, e aí, dentro de um período desse também, que havia mais faixas de terra, mais ilhas, e então eles teriam colonizado até atravessar para a América. Como chegaram em menor quantidade, provavelmente foram extintos pelos que vieram do norte, pelo norte no futuro deles. Né? E aí eles deixaram para nós alguns registros do que foi feito. Né? E aí nós temos alguns dos principais sítios arqueológicos aqui no Brasil. Né? Aqui no mapa nós podemos ver a Lapa Vermelha, Santana do Riacho e Vale do Peruaçu, que ficam em Minas Gerais. Podemos ver o Monte Alegre, que fica no Pará. Podemos ver Abrigo do Sol no Mato Grosso, Serra da Capivara, que fica no Piauí, e o do Rio Uruguai, que fica no Rio Grande do Sul. Dentre esses, o mais famoso, né, os mais famosos são justamente os que ficam no Piauí e em Minas Gerais. É o que nós vamos falar nesse momento. Né? Nós temos aí pintura rupestre, que nós encontramos nas cavernas do Piauí. Essas pinturas, elas têm características muito próprias, são encontradas numa região chamada Serra da Capivara. Não à toa nós temos algumas capivarinhas aí pintadas. Importante lembrar que a capivara, nesse período, talvez fosse o maior animal terrestre que essas pessoas encontravam junto da anta, né, brasileira também, que é um animal enorme, lindo, por sinal. Então, assim, a fome, a necessidade de sobrevivência fazia com que essas pessoas admirassem esses animais, toda aquela questão do instinto de sobrevivência e os rituais que nós já falamos, deixaram esses registros aí para nós. Tá? Então, a pré-história brasileira, assim como a europeia, a africana e a asiática, é riquíssima em imagens e figuras. Okay? E aí, na Serra da Capivara, nós vamos encontrar esses animais com parte dos corpos, ou com os corpos totalmente preenchidos de pintura. Geralmente, as pinturas rupestres da Serra da Capivara, elas vão ser arredondadas com esses corpos parcialmente ou totalmente preenchidos. Por que eu estou falando isso? Né? Porque nós vamos encontrar na região de Minas Gerais pinturas rupestres com diferenças estéticas. Podemos observar aqui que esses corpos são mais retangulares e não tem todo esse preenchimento interno. Então existiam sim diferenças estilísticas na pintura e na arte dentro desse período. Óbvio que eles não tratavam isso como arte, né? Como nós conhecemos hoje o conceito de arte. Quando nós falamos de arte, a gente pensa lá na pintura, na escultura, no desenho, no teatro, na música, mas para eles era uma forma de registrar esse mundo e, no sentido mágico, facilitar o seu dia a dia, né? O seu convívio diário com esses seres e a sua própria sobrevivência. Então a gente vai ver algumas imagens aí interessantes, tá? Do que foi
esse período do Paleolítico no Brasil e no mundo. Esse período que nos deixou imagens incríveis. Essa imagem em especial ela é importantíssima, a gente conversou sobre isso em sala de aula, justamente por conta dessa fenda que aparece aqui na barriga do animal, né, que nos cria a ideia de que isso aqui é uma oscilação na rocha, né, uma questão natural, mas que cria a ideia de que esse animal está ferido. Era justamente esse o objetivo principal, segundo a teoria mais aceita atualmente, do porquê se fazer pintura nas paredes das cavernas. Ok? E aí a gente vai ver mais algumas imagens aí do período paleolítico, algumas imagens que nós já vimos em sala de aula, só para a gente poder recordar um pouquinho aí. Isso aí já é no paleolítico europeu, como nós já falamos anteriormente. E aí a gente vai entrar no neolítico, né? No período neolítico, esse homem da pré-história, esse homem que ainda não escrevia, não tinha nenhum método, nenhuma figura escrita ainda como nós conhecemos hoje, só vai surgir mais tarde com os fenícios, a escrita fenícia. Notem que o desenho, a imagem, ela é mais simples, ela é mais simplificada, ela não tem tantos detalhes, tantas variações tonais de cores, de luz e sombra. Isso se deu porque no período neolítico, esses homens que até então eram nômades, viviam viajando para conseguir seus alimentos, viviam viajando para fugir de outras tribos e se abrigar, ele começa a se tornar um ser sedentário, né, com moradia própria. E essa moradia, eles vão aprender a lidar com a natureza, com a agricultura, vão desenvolver técnicas agrícolas e com isso eles vão ter menos tempo de ficar exposto a esses animais numa caça, por exemplo. Então, a observação vai se tornar um pouco menos precisa. E aí nós vamos ter, no período neolítico, pinturas mais simples, mais simbólicas, né? E essas pinturas vão agora, além de cenas de caças, também cenas de festas, de convívio social, que é algo que eles estavam desenvolvendo nesse período. Então nós vamos ter o neolítico aí a partir de 6.000, de 5, 6.000 a.C. em diante. Okay? Então notem que as imagens do período neolítico, apesar de ainda serem feitas na parede das cavernas, talvez por uma questão ritualística, elas já demonstram traços mais simplistas do que no paleolítico, né? Então a diferença básica entre a arte do período neolítico e paleolítico é que no período paleolítico, no primeiro período, eles são mais detalhistas porque passavam maior tempo observando esses animais. No período neolítico, com o advento da caça, da domesticação de animais, eles passam menos tempo observando esses animais e cuidando mais da sociedade. Então os desenhos vão ser também refletir esse momento mais simples. Ok? E aí vamos dar mais uma olhadinha aqui, ver o que a gente consegue. Algumas pinturas interessantíssimas aí do período neolítico. Vocês vão ver que toda hora eu olho para uma outra direção, porque eu estou com outro monitor aqui na minha frente, onde eu estou passando esses slides. Então eu estou usando 2 monitores para ver se fica bem bacana aí a aula para vocês. Ok? Olha aí mais uma pintura bacana desse período neolítico. Desculpa. E aí nós falamos das Vênus, né? O que seriam essas Vênus? Essas Vênus são pequenas estatuetas encontradas tanto na África quanto na Europa, de mulheres, geralmente com os ventres, as nádegas e os seios grandes, né? Conversamos em sala de aula que provavelmente essas imagens elas tinham uma função também ritualística, uma função mágica, simbolizava a fertilidade feminina, já que num período onde o índice de mortalidade, né, de mortandade ao nascer era muito alto, as mulheres viviam também muito pouco, o período de vida de uma mulher, o período, né, reprodutivo e de vida útil, digamos assim, de trabalho,
era muito curto, tanto para mulher quanto para homens, mas acredita-se que as mulheres sofriam muito mais dentro desse período. E aí, como uma espécie de valorização dessa fertilidade, dessa beleza feminina, nós vamos ter essas figuras de mulheres gordas, com seios, nádegas e ventres grandes, simbolizando essa força e esse poder feminino em gerar vida, né, e alimentar essa vida durante o período da pré-história. E aí, para isso, esses homens faziam essas estatuetas que, no geral, são pequenas, e eram pequenas propositalmente, porque se eles acreditavam que era um objeto quase sagrado, mágico, eles precisariam, no caso de ataques ou de mudanças, levar esses objetos para outro lugar. E aí esses objetos tinham que ser pequenininhos para facilitar esse deslocamento. Ok? Beleza, e aí a gente vai entrar na Idade dos Metais, que é o último período da pré-história, porque logo depois, né, com o desenvolvimento das primeiras sociedades, das primeiras civilizações, a utilização do metal para fazer instrumentos de caça, de corte, de preparo e plantio da terra, a gente vai ter um desenvolvimento muito rico de culturas, e aí vamos desenvolver a escrita. E aí, quando o homem cria a primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme, né, nós vamos dizer que aí sim se origina a história. E aí a pré-história é tudo que ficou antes do início dessa história. E aí nós temos alguns objetos feitos de metal, de ferro, né? Notem que no princípio as pontas de lanças eram feitas de pedra, na pedra lascada, lá no período paleolítico, onde eles batiam, lascando essas pedras. E agora nós temos já essas pontas de lança, essas ferramentas feitas com ferro e bronze, né? O material que vai fazer com que algumas sociedades, algumas civilizações desenvolvam melhor do que outras. E aí a arte também não ficou de fora, nós temos algumas esculturas que representam principalmente guerreiros e soldados desse último período aí da pré-história, né, que nós chamamos aí de período neolítico e já a Idade dos Metais. Ok? Bom, e no Brasil? Né? No Brasil a gente vai ter o desenvolvimento do que nós chamamos de arte indígena brasileira. Mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo, para um próximo momento. Por enquanto a gente fica por aqui, falamos um pouquinho da arte na pré-história. Já já eu vou mandar umas orientações de como fazer algumas atividades, vocês vão dividir essas atividades comigo de forma virtual. E a princípio é isso, galera. Espero que vocês gostem do vídeo, que seja esclarecedor. E qualquer dúvida pode me mandar lá no grupo, no WhatsApp, e aí a gente vai conversando, ok? Obrigado aí e até a próxima.